SPECT 90 da Gradiente, um equipamento lançado lá no início dos anos 90. O que nada mais é do que uma aprimoração do Spectrum 87, lançado em 88. Receiver, tape deck, toca-discos, um par de caixas, e aí que está um maior problema, né? Aqui a gente tem um par de caixa decente. Então o Spectrum 90 nada mais é que um equipamento fabricado lá em 88, com a qualidade, no caso das caixas mais recentes da linha Pulsar. Mas como último suspiro da Gradiente, ela tentou fazer com que esse equipamento, né, no caso o Spectrum 90, tivesse um ar nostálgico lá dos anos 80. Apesar de ser preto, de ser totalmente diferente, era uma tendência para os anos 90, mas ela tentou sim dar um ar mais nostálgico, um ar mais agressivo, ou então, por que não, um equipamento modulado, tentar dizer que ela ainda continuava fabricando os clássicos modulados. Fazendo o quê? Simplesmente acrescentando ao Spectrum 90 uma opção, um opcional, que seria um equalizador, que no caso aqui é o EQ90, que não é nada além de uma cópia do ES10, um equipamento que fez muito sucesso no início dos anos 80 na famosa linha Compo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que mudou, né, de 82 para final dos anos 80 e início dos 90. E o que mudou aqui, né? Na minha opinião, mudou além da cor, né, do tipo do acabamento que o equipamento é feito, também mudou um pouco a qualidade, né, do acabamento. Aqui nós temos uma característica do início dos anos 80, equipamento aço escovado, botões todos de metal, né? Apesar de a gente saber que isso aqui é plástico, mas pintado de metal, então tem esse cromo, né? Esse excesso de cromo dos anos 80. Lá nos anos 90, a característica era outra para os equipamentos. Não é à toa que a Gradiente transformou o Spectrum 87 em preto, totalmente preto, tudo preto praticamente, caixa preta, tudo preto. E ela tinha que fazer com que o ES10 ficasse padronizado lá com o seu novo equipamento. Então seria a última tentativa mesmo, real, da Gradiente fazer um equipamento modulado, né, de boa qualidade. Na minha opinião, para quem acompanha esse canal sabe que eu classifico os gradientes em 4 partes: o início, o fim do início, o início do fim e o fim, né? E aqui o Spectrum 90 está aonde? Na minha opinião, ele está no fim do início. Como assim? Ele ainda faz parte da safra boa de equipamentos da marca Gradiente, mas já está indo, né, decaindo, digamos assim, para o início do fim. Então ele está lá no final da porta. Então por isso que eu considero ele como o fim do começo, muito próximo ao início do fim. Bom, aqui a gente já tem um equipamento também, né, que ele é também de aço, né, no caso normal, só que em vez de ter o acabamento escovado como tem o ES10, ele é pintado de preto. E aí, aqui a gente tem que lembrar também que existe um outro equipamento que está aqui no meio. Acho que eu já fiz vídeo de todos eles juntos. Se eu já fiz, vou deixar aqui na descrição. Tem o E2, né, que é da linha Exotec, que está entre eles. Então você tem o ES10, depois a gente reutilizou o ES10 no E2 e depois reutilizou como EQ90. Aqui no caso a gente vai ficar só no EQ90 e no ES10, porque provavelmente eu já fiz um vídeo dos 3 aí. Bom, então, e os botões perderam o acabamento cromado, né? Então agora você tem acabamento preto normal. Os LEDs continuam os mesmos, a pintura aqui agora é em branco, né, óbvio, em cima do preto. Mas, César, realmente o acabamento ficou pior, né? Sim, vou mostrar uma curiosidade lá atrás que você vai perceber que eles já não caprichavam tanto assim nesses equipamentos. Mas ainda tem aquele ar de uma coisa bem feita. Como assim? Ó, perceba, você ainda tem aqui o detalhezinho, né, dos vermelhinhos, ó, é diferente. Esse botão aqui, ele parece ser igual a esse, mas ele é diferente, ok? Ele tem sim um pininho aqui, um acabamento vermelhinho, né, para te dizer onde está a régua. Por quê? Porque uma régua preta no escuro lá fica meio complicado, né? Não é que nem um Sansui aí, que você tem uma régua iluminada, mas aqui pelo menos você tem esse pontinho vermelho. A gente tem também o acabamento de linha de flat aqui, igual acontece com o E2,
num tom azul, ó, perceba. Agora realmente eu não sei se... existe sim, existe sim. No próprio deck e no próprio receiver da linha Spectrum, eu não tenho nenhum aqui para fazer uma comparação, mas tem sim também alguns detalhes em azul, ó. A gente percebe que é escrito em azul. Se eu não me engano, o Spectrum 90 é escrito em azul também. Então você tem aqui essa linha azul bem legal. Ó, se você olhar lá dentro, ó, aqui a gente tem um acabamento em volta preto. Se eu não me engano, no E2 é vermelho. E ali a gente tem um acabamento azul, ó. Tá vendo lá dentro, ó? Muita gente nem percebe isso olhando de longe, mas sim, você tem um acabamento azul ainda. Então sim, né, o EQ90 ainda é um equipamento bem feito, com um acabamento bem legal. Você tem também as laterais, né, então em vez de você ter as laterais prata, como no ES10, você tem as laterais pretas. Perceba que os parafusos também, né, aqui no meu canal eu gosto de falar sobre os parafusos. Mudou também, né, óbvio, a pintura da tampa, preta, aqui é prata, os parafusos cromados aqui já vem com parafuso preto. Então sim, né, a Gradiente ainda tentava fazer alguma coisa com uma aparência bacana. Ao contrário, né, do que veio depois. Como eu já mostrei aqui, ó, o Spectrum 90 infelizmente ganhou esse tipo de caixa acústica aí, né? Uma caixa bem mais simples. Quem já teve isso aqui, o tweeter não é tão ruim assim, mas o woofer é um woofer muito fraco para essa geração. Então, ao contrário do que foi feito depois, que é aqui a linha Pulsar e tudo mais. Inclusive, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, por que não? O que ainda é bom, né, dos anos 90. E a gente faz aqui vídeos comparativos, conhecendo, opinião sincera, que mais lives batendo papo sobre essa geração de equipamentos. Tem interesse, inscreva-se no canal e ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, tá? E em breve eu pretendo fazer um vídeo, né, justamente falando sobre o início do fim, que aqui é considerado, na minha opinião, isso aqui o início do fim, e o fim do começo, o início, né? Essas 4 gerações, digamos assim, da Gradiente, esses 4 pontos, né? Esses 4 pontos aí na linha do tempo da Gradiente, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Bom, e aqui atrás a gente percebe realmente que é a mesma coisa, né? Aqui já tem aquele selo característico da metade para frente dos anos 80 da Gradiente. Aqui ainda é os mais antigos. Também o cheio de pó aqui, esse aqui é meu particular. Mas aqui é a mesma coisa, não muda nada, a parte interna não muda nada. Eu só estou com dúvida com relação ao acabamento de pé, né? Esse aqui tem um tipo de pé, esse meu exemplar está com um pé diferenciado, mais estilo anos 90. Mas eu acho que o antigo dono foi que colocou esses pés aí para combinar com o equipamento dele lá, tá? Mas aqui, ó, uma das curiosidades aqui que fez, ó, o selo é o mesmo também aqui, né? Outro ponto aqui também, olha, você veja, a tomada auxiliar, ela já é daquelas tipo encaixadas, né? Pressionada na pressão. Aqui ainda você tinha aquelas tomadas mais resistentes, mais fortes, com parafusada no caso, né? Mas um detalhe aqui que me chama muita atenção, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o mesmo equipamento, correto? Ele consome a mesma energia que qualquer equipamento, ó, 110, 220, 110, 220, correto? Só que olha só, ambos é original, inclusive quero mostrar isso aqui para ninguém vir reclamar depois, ó. Ele tá lacrado ainda, ó, pela Gradiente. Aqui o ES10, ele não vem com esse detalhe na tampa para o lacre, ó, não existia essa opção. O E2 tem, tá? Esse vinco aqui, né? Onde você coloca o lacre, então ele tá lacrado. E aqui a gente tem a característica que eu quero mostrar aqui, ó. Olha a grossura do cabo que a gente utilizava. Tá sujo, né? Não vão reclamar aí, mas tá sujo. Olha a grossura do cabo que você utilizava lá nos anos 80. E olha só a finura desse cabo aqui que é usando nos anos 90. Olha só, dá até medo de puxar ele e arrebentar, ó. Não sei se consegue dar para ver aí, não sei se vai dar para ver, mas é bem mais fininho, bem mais fininho. Só no toque aqui mesmo que você consegue perceber que isso aqui já é uma economia aí, né? Porque, bom, é o mesmo equipamento, correto? Aqui ainda se utilizava um cabo de força grosso, né? De uma bitola boa, e aqui esse cabinho que qualquer puxadinha que eu der por aqui, ele vai arrebentar e vai quebrar, né? Então, olha só, bem mais fininho do que esse aqui. Então, uma característica da construção deles aí. Então é isso, né? Provavelmente seja esse o título desse vídeo, não sei.
mas provavelmente seja a EQ90 o último dos moicanos. Por que isso? Porque realmente, né, é o último, seria a última tentativa, na minha opinião, da Gradiente ainda fazer um equipamento decente e de boa qualidade, mesmo que reutilizando, né, o seu ancestral, digamos assim, o ES10, reutilizando o S10, repaginando ele no EQ90. Então sim, provavelmente esse aqui seja o último dos descendentes dessa geração aqui, né? A gente pode citar outros equipamentos? Não sei, eu acho que não. Por isso que eu estou dizendo que ele é o último dos moicanos mesmo, porque eu realmente não lembro de nada que foi fabricado após o Spectrum 90, que ainda poderia ser uma cópia. Bom, alguém pode falar assim, né, já que de curiosidade, que na linha Exotec 3.0 ainda se usava o toca-discos. Sim, o toca-disco do Spectrum 90 se utilizava na linha 3.0, que é o BT 3.0, alguma coisa assim. Então o toca-disco também lá, né? Ele pode ser um descendente dos antigos da linha DS ou da linha B, alguma coisa assim. Mas, cara, os toca-discos não são lá grandes coisas. Então, na minha opinião, o EQ90 sim é o último dos moicanos. É o último dos moicanos da Gradiente. É isso aí. Deixa aí nos comentários o que você acha disso, se você também concorda, se você lembra de algum outro equipamento que foi fabricado depois disso, que pode ser considerado uma coisa legal ainda, deixa aqui nos comentários, a gente continua conversando. E só lembrando, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar vídeos novos aí, e não esquece de dar o like. É isso aí,